No último ciclo do mercado, eu vi mais de 300 mil reais de lucro desaparecer da minha carteira em menos de 2 semanas. Ganhos de meses, talvez de alguns anos, evaporaram por uma falta de uma coisa, um plano. E se você está aqui achando que ainda dá tempo de entrar no mercado agora para surfar essa alta, cuidado, porque no mercado cripto que vem rápido também vai mais rápido ainda. Por isso hoje, com o mês de agosto se aproximando, eu quero te mostrar porque eu já vendi 70% da minha posição no mercado até o momento e como fazer isso em 5 etapas baseados em dados e sinais do mercado. E esse é o roteiro que eu estou seguindo para sair com lucro na mão e não com arrependimento mais uma vez como foi lá em 2021. Então se você, assim como eu, quer proteger o que já conquistou, deixa o like agora, se inscreve no canal e assiste até o fim porque esse vídeo pode salvar o seu portfólio nos próximos meses. A primeira etapa, nesse momento que o Bitcoin está aqui nos 118 mil dólares, tocou 123 mil, está lateralizando, é identificar os sinais de topo. Mas aí você pode se perguntar, Eric, como saber quando o mercado está chegando no topo? Olha, você nunca vai saber com 100% de certeza, mas o mercado sempre dá sinais e quem ignora paga o preço e paga caro. E aqui eu quero mostrar os 5 sinais que eu estou observando com atenção neste exato momento. Primeiro sinal, o índice de força relativa com divergência no topo. Então já podemos ver aqui no RSI claramente que ele chegou aqui na região dos 78 pontos e agora ele vem caindo enquanto o preço do Bitcoin está subindo. Isso daqui é uma clara divergência no indicador. Geralmente quando estamos numa fase de enfraquecimento da alta e em fase de formação de topo, né? Assim como aconteceu aqui em janeiro, né? Onde o RSI também ele atingiu o topo na região dos 84 pontos e depois ele veio caindo, enquanto o preço do Bitcoin lentamente continuou subindo. Então aqui a tendência já estava enfraquecida e ele já estava fazendo uma alta mais lateralizada. Agora estamos mais uma vez na mesma fase lá da formação de topo em janeiro. Então ele fez um topo, teve uma correção maior de manipulação, fez o segundo topo, superou temporariamente o topo anterior. Então aqui atrás, o Bitcoin ele fez o primeiro topo, iniciou um processo de correção aqui mais forte, né, e lateralização. Tentou mais uma vez superar esse topo anterior, não conseguiu. No mesmo dia que ele ultrapassou, teve muita força de venda e ele retornou aqui abaixo, lateraliza e aí começa o processo de inversão da tendência. E pode ver que neste exato momento estamos passando por um período muito parecido. Ele fez topo nos 123 mil, estamos no início do período de lateralização em topo, então ele ainda vai tentar expandir essa lateralidade ao longo dos próximos dias e semanas para tentar mais uma vez ultrapassar os 123 mil. Se ele não conseguir devolver no mesmo dia ou na mesma semana, com certeza vamos ter uma inversão. E o que nos antecipa isso já é essa divergência aqui no RSI, enquanto o Bitcoin ainda está subindo mais fraco. O segundo sinal que me preocupa é o funding positivo demais. Quando a maioria está alavancado para cima, né? Ou seja, tendo muito mais operações de long do que short no mercado, o risco de liquidação aumenta drasticamente, porque esse é um claro sinal de euforia no mercado. Então dá para ver isso claramente nesse gráfico aqui dos 30 dias das liquidações do Bitcoin nas exchanges. Podemos ver que do lado esquerdo tem muito mais gente para ser liquidado que está apostando na alta do Bitcoin, ou seja, cerca ali de 22,7 bilhões de dólares para ser liquidado até a região dos 102 mil dólares, do que pessoas para serem liquidados que estão shortando o mercado, né? Ali nós teríamos ali até 131 mil dólares, teríamos ali cerca de 12 bilhões para ser liquidado. Ou seja, tem o dobro de pessoas sendo liquidadas que estão apostando na alta do mercado do que pessoas apostando na queda do mercado. Então, nesse sentido, naquela expansão da lateralidade, o Bitcoin até poderia buscar aqui os 125 mil, no máximo ali 132 mil dólares, mas depois ele já poderia vir rasgando, parar ali na região dos 110 mil, que é um suporte extremamente importante. Se ele perde os 110 mil, aí já volta lá para a região dos 102 mil dólares. Como nós ainda estamos num período de alta, é muito difícil as pessoas, né, enxergar isso hoje, né, que o Bitcoin ainda pode retornar ali para os 100 mil dólares ou até para preços inferiores a 100 mil dólares, né, isso seria absolutamente normal dentro desse ciclo. Assim, quando nós estamos na fase inversa, né, quando o mercado ele já inverteu, já corrigiu 20, 30%, as pessoas têm dificuldade de ver o Bitcoin a preços maiores. Terceiro indicador que me preocupa é a queda no volume durante essas semanas de alta. Repara que desde o momento que o Bitcoin iniciou esse processo de alta, lá em abril, nós já estamos há 15 semanas, ou seja, 105 dias nessa tendência de alta. E repara que no início da tendência, as barras são muito maiores e mais fortes, né, nas barras compradoras, assim como essa região também, ó, apresentou barras muito mais fortes e compradoras, mas agora nós estamos vendo, ó, barras pequenas e de baixo volume de negociação. Isso fica ainda mais claro pelas barras de volume de negociação aqui, ó. Repara nesses dias aqui que a gente teve grande correção, foi durante aquela inversão do mercado lá em fevereiro desse ano. Repara no tamanho da barra e no volume de negociação muito alto. Durante essas barras compradoras também, ó, volume de negociação também muito mais alto do que agora. Nós estamos com um volume muito baixo, né? As barras estão lá embaixo e bem pequenas, ou seja, tem pouco volume de compra e de venda nesse momento. Quando estamos assim num período de alta muito forte, uma barra de volume anormal costuma ser uma barra de antecipação de topo. Nós tivemos esta barra aqui, ó, que veio um volume anormal de negociação, isso fica muito claro no gráfico diário. Essa barra aqui de alto volume costuma ser uma barra de institucional. Aí o mercado formou topo e agora a gente está lateral com queda no volume. Geralmente a barra de formação de topo e a barra de inversão de tendência, elas são barras de alto volume. Então aqui foi a barra de
formação de topo, que o topo veio um pouco depois, né? Veio nesta região. Então podemos ver duas barras que anteciparam isso, né? A formação de topo. Depois o segundo topo, mais uma barra de alto volume aqui, ó. Esse sim foi o topo final, o topo duplo, que aí em si a gente iniciou o processo de correção e lateralidade. E repara que na barra de inversão também da tendência. É uma barra de alto volume de negociação. Assim como a barra de formação de fundo também é uma barra de alto volume, ó. Então aqui o mercado ele formou o fundo e aqui tivemos um alto volume de negociação. Aqui também a mesma coisa. Nesse momento, na minha opinião, já tivemos a primeira barra, falta apenas a segunda barra para a gente ter a marcação de topo final, que pode ser aqui entre 123, 125 ou até ali nos 131, 132 mil dólares, né, para depois ter uma inversão do mercado. Mas do jeito que está se encaminhando, a gente pode chegar ali no máximo até 125 mil dólares, porque a região de liquidez para mais ou menos aqui, ó, no 125.500. Mas o indicador de final de alta exaustão é depois de várias barras consecutivas de alta, é aparecer uma barra desse tipo, onde é uma barra muito forte de alta, só que na mesma barra, né, tem muita venda e ela fica com essa linha superior. Isso daqui também costuma indicar topo de mercado. Então a gente tem um topo já do Bitcoin aqui. A questão é, a próxima vez que ele testar esse topo de novo, se ele recuar mais uma vez aqui abaixo, aí com certeza a gente vai ter uma inversão. Já se ele conseguir superar, se manter acima dos 123 mil, aí a gente pode acreditar numa continuação de alta. Mas neste momento está extremamente arriscado acreditar em continuação de alta. Inclusive, puxando aqui o último topo do início do ano, né? Nós tivemos duas marcações desse tipo de barra. Apareceu uma barra aqui, outra barra aqui, formou o topo. As barras seguintes já vieram com grande correção. Aqui é a mesma coisa, ó. Foi uma barra de alto volume comprador, mas ao mesmo tempo alto volume vendedor, formando essa linha gigantesca aqui na parte superior do gráfico, né? Se aparecer um candle desse tipo aqui, ó, esquece, corre que vai vir inversão. Na minha opinião, nós temos ainda uns 14 dias para ter essa inversão e a confirmação dela. Por isso que eu já estou fazendo a minha realização. Uma coisa interessante também é que nós temos um gap no mercado futuro, no gráfico da CME, que está dentro dessa região. O preço, por enquanto, está utilizando o gap, né, como um suporte importante. Então ele caiu até aqui, ó, 114 mil. O gap virou suporte e ele ainda não fechou esse gap. Então nós ainda podemos ter alta nos próximos dias, voltando para 120 mil. Quem sabe até um reteste aqui, ó, no 123 mil. Mas se ele retestar e já não conseguir ultrapassar, a chance é muito alta dele vir aqui, fechar o gap do 110 mil, lateralizar por um período aqui nesta região entre 110 e 114 mil e depois, mais para o mês de setembro, aí sim trazer aquela barra de paulada de baixo. Então a gente pode ter mais ou menos esse desenhar aqui nas próximas semanas. Então quando eu vejo dois ou mais desses sinais juntos, eu não fico esperando a tendência inverter para vender. Eu já começo a sair aos poucos, porque o topo ele nunca vem com um aviso, mas a queda ela vem muito forte. Assim como foi esta queda aqui, ó. Repara no seguinte, nós estávamos lá na tendência de alta muito forte, o Bitcoin ele iniciou esse processo de lateralidade, fez o topo duplo, depois ele começou uma correção mais leve, baixo volume de negociação, ó, 1, 2, 3 semanas com baixo volume, e depois na semana seguinte ele já veio rasgando todo mundo, ó. Caiu lá para 78 mil dólares, ainda retornou na mesma semana, mas na semana seguinte aí ele não perdoou, ó. Derrubou o mercado inteiro e a inversão ela realmente é muito rápida. Essa realização eu estou fazendo para um plano muito maior. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse plano completo de timing de mercado, com os principais pontos de entrada, de saída desse ciclo, eu vou apresentar tudo ao vivo no dia 13 de agosto às 7 horas da noite. Eu vou te mostrar como identificar o final do ciclo de alta, onde eu pretendo realizar grande parte dos lucros, né? Eu já estou fazendo uma realização parcial, mas eu pretendo ainda fazer uma reentrada para depois buscar uma última alta e fazer uma outra realização. E tudo isso, todo esse plano eu vou detalhar muito bem dentro desse evento aí do dia 13 de agosto. Também como que eu vou montar a carteira RCC para buscar 1 milhão nessa última pernada, para que a gente possa aproveitar essa grande última oportunidade do mercado cripto nesse ano de 2025. O link para você se inscrever está aqui na descrição, é um evento gratuito, ou você pode escanear o QR Code aqui na tela, mas não perca esse evento que vai ser essencial para o resto desse ano, tá? Então a primeira etapa é identificar os sinais de topo, nós já temos sinais de topo, e a segunda etapa é fazer o DCA de venda. Nesse momento é muito fácil comprar o ativo, porque você está vendo tudo verdinho, tudo subindo, né? Aí todo mundo quer comprar agora, mas a chance de ficar preso nos ativos, principalmente nas altcoins, é muito alto nesse momento. E eu estou falando isso porque psicologicamente é muito mais fácil comprar quando os ativos estão subindo do que comprar quando os ativos estão caindo. Só que agora nós estamos muito mais para o momento de ir vendendo do que no momento de comprar. E assim como nos momentos de grandes quedas nós fazemos o DCA de compra, agora está na hora de fazer o DCA de venda. E o DCA é muito simples, você não vai vender 100% da sua posição de uma só vez, porque você não vai acertar exatamente onde é o topo. Mas se você ir vendendo aos poucos, né,
enquanto o mercado está subindo, a chance de você ter um preço médio muito próximo do topo é muito alta. Dessa forma, nós diluímos o risco. Identifiquei os sinais de topo, eu vou começar a fazer uma venda parcial, né, durante o momento que ele vai subindo. Então, em toda essa região aqui, ó, onde o Bitcoin está, eu posso ir fazendo vendas parciais. Por exemplo, o Bitcoin está aqui, ó, nos 118 mil dólares. Faço uma venda de 20% da minha posição. O Bitcoin, ele sobe mais um pouco, né, vai lá para 123 mil dólares, o último topo, né. Posso fazer mais uma venda de 20% da minha posição e assim eu vou fazendo vendas aos poucos, né. Digamos que o mercado, ele continuou a alta e ele foi lá para 132 mil dólares. Faço mais uma venda de 20% ou até mais, né. Se você acreditar que esse é o topo, eu posso até vender mais, 30% da minha posição. Dessa forma, você já sai do mercado, seu preço médio já vai estar muito próximo do topo do Bitcoin, do topo que ele formar. Como, na minha opinião, já estamos no final da fase de saída, né, eu até procuraria vender com preços mais próximos, né, 118 mil, eu posso já fazer uma venda maior. Se ele sobe para 120 mil, eu já faço mais um pouco de venda. Se ele chega em 123 mil, 125, eu já faço o restante da venda. Nesse momento, como já estamos muito próximo de agosto, eu não aguardaria tanto tempo assim para realizar aos pouquinhos, né, eu faria vendas um pouco maiores na fase atual do mercado. Na próxima grande correção, assim como foi nessa fase, né, que a partir dos 85 mil para baixo, a gente falou que seria um ótimo preço de compra nessa fase aqui, onde poucos estavam comprando porque muitos estavam com medo, mas essa que é a fase de comprar. Aqui sim voltamos à estratégia de DCA de compra. Então, por exemplo, nesta fase aqui, ó, o Bitcoin foi lá para 85 mil dólares, fiz uma compra de 5%. Quando o Bitcoin ele caiu lá para 80 mil dólares, eu fiz mais uma compra, só que eu fiz uma compra maior, fiz uma compra de 15%. Quando o Bitcoin ele foi lá para 78 mil dólares, aí eu fiz uma compra de 50%, porque esse daqui era o principal alvo que eu tinha falado para os alunos várias e várias vezes. A gente comprou lá no dia 10 de março. Depois ele caiu ainda no mês de abril, ó. Então repara, a gente acreditava que o fundo era 78 mil e ele ainda caiu um pouquinho abaixo do nosso fundo. Por isso que a gente não gastou todo o caixa. E aqui eu fiz uma compra de 15%. E ainda eu fiquei com o restante de caixa lá, mais ou menos 15% em caixa, né? Caso o Bitcoin ele ainda continuasse caindo mais do que o esperado. Então assim que a gente fez o DCA durante essa fase de plantio. E agora nós estamos na fase de venda, de realização, para lá no futuro voltar a plantar aqui nesta região. Agora imagine que além do Bitcoin você tem altcoin. Um exemplo, a Ena, né? Uma altcoin que subiu bem nesse último período. Então ela já entregou uma alta, ó, de cerca de 150%. Então nós podemos identificar aqui quais são os suportes e resistências e aqui nós fazemos as realizações de ano. Então aqui é um ponto de realização, aqui é um outro ponto de venda, aqui foi mais um ponto de realização, e aqui eu já estaria quase 100% fora dessa moeda, né? Nesse ponto aqui de realização. O ativo subiu para sua resistência, você vende 30%, bateu a outra resistência, você vende mais 30%, imagine que o ativo dobrou. Você pode vender tudo que você colocou no mercado e o lucro você deixa lá para ver se ele sobe mais um pouco e vai realizando de acordo com as resistências, e se o gráfico mostrar que está tendo uma inversão, aí você cai fora. Essa técnica é a forma mais inteligente de garantir lucro sem precisar adivinhar topo, e assim você garante o lucro no seu bolso e não fica só em número virtual, porque hora ou outra esse número ele inverte e aí você perde rapidamente. Questão de 3 semanas vocês já viram que o mercado ele cai e cai muito, tá? Principalmente em altcoins. E o grande erro que as pessoas cometem aqui é ficar esperando por um número mágico. Essa é a maior armadilha que eu estou vendo nesse ciclo, que as pessoas colocam um número lá: eu vou vender só quando bater 100 mil reais, ou só quando bater 100 mil dólares, aí eu realizo, ou só quando eu fizer 10 vezes o capital, aí eu faço a realização. O maior problema disso é que a maioria das altas das altcoins está acontecendo em apenas 2 ou 3 semanas e logo depois elas despencam, ela entra no período lateral e depois num período de grande correção. E se você espera demais por um número fixo, provavelmente você não vai vender e vai ficar segurando um grande prejuízo, porque você vai pensar, é só segurar e esperar só mais um pouquinho, aí quando o mercado inverte, começa a corrigir, você se lasca e se arrepende drasticamente. Isso aconteceu com muita gente em janeiro e fevereiro desse ano. Por isso, abandone o número mágico e fique de olho nas tendências, né? Se tiver algum sinal de inversão da tendência, cai fora, independente do resultado que você teve. Então hoje eu faço vendas com base no contexto. Se subiu demais, se o gráfico esticou, se o volume caiu, se apareceram sinais, aí eu realizo. Simples assim. Você vai lembrar sobre isso daqui uns 30 dias, que lucro bom é aquele que já está na sua conta e já está no seu bolso. O sonho de 10x, 5x não paga a sua conta, nem te protege de um bear market ou de uma grande correção. Depois de fazer a venda, vamos para a próxima etapa, que é a alocação final e a proteção do capital. Então vender é só uma parte do jogo. A segunda parte é proteger aquilo que você ganhou. Então vou dar
dar um exemplo aqui. Digamos que você fez suas realizações, agora a sua alocação pode ser mais ou menos essa aqui, ó. Ficar com 30% em stablecoins dentro de uma cold wallet para proteção, né? Não deixe parado numa corretora. 30% eu posso deixar lá em renda fixa, rendendo lá no Tesouro Selic, né? Que tá pagando 15% ao ano. Deixo lá até encontrar a próxima oportunidade do mercado. 20% fica lá em Bitcoin mesmo, dentro de uma cold wallet. E o restante, né? 20% do meu resultado posso usar para negócios, para fazer uma viagem, para comprar algum bem, né? Que eu gostaria. E aí, nesse sentido, você pode se pagar. É claro que isso não é uma regra, é só um exemplo do que você pode fazer. Mas esse 30% de stablecoins e 30% de Tesouro Selic vai ser o caixa para a próxima grande oportunidade que o mercado vai trazer dentro de 3 meses, na minha opinião. 20% de Bitcoin é caso você esteja errado na sua tese, né? De que é hora de realizar e o mercado continue subindo, você ainda tem exposição ao mercado. E esses outros 20%, né? Que você pode usar para gastar, etc. Para algo pessoal, para comprar terrenos, para investir no seu negócio, né? Também depende de cada um, depende de cada pessoa. No meu caso, toda a realização que eu estou fazendo, eu deixei majoritariamente em stablecoins e boa parte disso daqui eu distribuí em piscinas de liquidez. Então, cerca de 30% está em piscinas de liquidez, estão rendendo diariamente, aumentando aí meu caixa. Ainda tem uma porcentagem em Bitcoin, que é um pouquinho maior do que 20%. Eu não pretendo, neste momento, usar esses lucros, né, para parte de negócios, pessoal, ou gastar esse dinheiro. Eu pretendo só deixar em caixa para reentrar em alguns meses. Mas lembra que no final das contas, o dinheiro não serve só para reinvestir e aumentar o dinheiro lá na sua conta bancária. Serve para melhorar a sua qualidade de vida e da sua família também. Então temos exemplos lá de alunos, né, que mandaram essa semana, né, os alunos realizando lucro também, ó. Teve aluno com resultado bem expressivo, né, esse aluno aqui teve um ótimo resultado, o pessoal parabenizou ele, eu também parabenizei, o resultado é mérito completamente dele. Outros alunos tendo um belo resultado essa semana, ó, o Eduardo também mandou lá o seu lucro de 25 mil reais praticamente. Também meus parabéns pro Eduardo, mérito seu. Lucro bom é lucro no bolso. Teve vários outros alunos também entregando um belo resultado e também fazendo a realização nesse momento. Então quem realizar agora, vocês vão lembrar disso, porque quando o mercado começa a derreter, vocês vão agradecer por ter feito essa realização. E olha, se você está buscando uma plataforma confiável para você converter as suas criptos, guardar parte em stablecoins e até usar um cartão para utilizar os lucros aí de cripto sem se preocupar tanto com a parte fiscal, vale a pena você conhecer a Crypto.com. Então eles têm cartões com cashback, suporte ao USDC e USDT, aplicativo em português e é uma das maiores plataformas aí do mundo de criptomoedas. Ó, esse daqui, por exemplo, é o cartão que eu uso no meu dia a dia. E olha só que interessante. Com esse cartão eu posso pegar o USDC, recarregar ele e usar para gastar. No dia a dia eu recebo 3,5% em cashback. Fora que ele dá outros benefícios, né? 6 meses de isenção de Spotify e Netflix, da assinatura, acesso à sala VIP para aeroporto, então para quem faz viagem, principalmente internacional, esse cartão funciona muito bem. Fora outras coisas que eu não citei aqui. Para quem quiser abrir conta lá na Crypto.com e utilizar um cartão desses, né? Tem o meu link de convite aqui na descrição e também tem o QR Code na tela. A etapa final, a etapa 4, é o plano de recompra na próxima grande correção. Depois de sair, eu basicamente espero e entro no que eu chamo de modo monge, que é aquele modo que você não vai fazer absolutamente nada, vai só esperar e não vai comprar e não vai vender, só vai ficar esperando uma próxima grande oportunidade. Eu posso no gráfico também deixar ordens programadas, né? Mas para isso você teria que deixar um saldo parado numa corretora por um longo período, né? Eu não gosto muito de fazer isso, eu prefiro deixar rendendo. Aí quando eu ver os sinais de compra mesmo, aí sim eu faço as compras no mercado. Mas o ideal numa próxima correção, né? Digamos que o topo realmente seja aqui 123 mil. O Bitcoin ele pode cair de 22%, né? Que foi as últimas correções, ou seja, ele voltaria ali para 95 mil dólares até 30%, e aí ele poderia voltar entre 82 mil a 85 mil dólares por unidade. Hoje parece muito difícil, muito distante, mas é possível, nas correções é possível. Eu sei que hoje está muito forte aquela narrativa de que os institucionais não param de comprar, né? Mas hoje tem institucional, por isso que a gente não vai ter mais correções. Mas lembre-se, o institucional já está nesse mercado há vários anos. E há vários anos temos sim correções de 30, 40, 50 e até 80% que foi no último bear market. E nessa correção de 80% já existia institucional no mercado cripto, eles já estavam comprando Bitcoin. Então não é um institucional que não vai fazer o preço cair, eles também vendem e é geralmente o institucional que derruba o preço. Assim como o S&P 500 também, da mesma forma, tem institucional há muito mais tempo e olha só quantas correções não tivemos antes do preço continuar subindo dentro do S&P 500. Então é esse tipo de correção, só que no Bitcoin, que eu quero capturar mais uma vez no mercado cripto para ter um preço melhor, para mais uma vez surfar uma alta no final do ano. Então olha aqui, ó, mesmo com o institucional no S&P 500, ó, ele corrigiu aqui, ó, 35% o S&P 500. Aqui o S&P corrigiu 27% para depois continuar subindo e a última correção que tivemos, ó, o S&P 500, ele corrigiu 21%. Então mesmo com o institucional, nós temos correções. É normal ter correções porque existe venda e distribuição de lucro. Então é por isso que eu já vendi 70% da minha posição para buscar uma reentrada a preços melhores. Eu sei que muita gente vai
falar, não, é mão de alface, não, você está vendendo na melhor hora possível porque o Bitcoin vai para 180 mil dólares, mas na minha realidade isso daqui faz todo sentido vender nesse momento. E lembra, da última vez que a gente falou isso, a gente acertou lá em janeiro, e da última vez que eu falei para comprar também lá em abril e março, também a gente acertou que era o fundo do mercado. Então será que agora vamos acertar mais uma vez? Só vamos saber daqui uns 60 a 90 dias, tá? Que são os próximos 3 meses, onde o preço tende a lateralizar, depois ele corrige mais forte, lá pro mês de setembro e final de agosto, e outubro a gente tende a ter um mês de formação de fundo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está perdido ou está muito otimista com o mercado nesse momento. Também deixa o like que isso me ajuda demais, e claro, entra aqui no link do nosso evento do dia 13 para você ter o plano completo de timing de mercado e não depender também de mais ninguém para isso, tá? Tomar as melhores decisões com base na sua realidade. E lembra, para você lucrar no mercado, não basta comprar fundo, você também precisa saber sair na hora correta, senão você devolve tudo o que ganhou. Então também se inscreve no canal, porque agora enquanto estamos vendendo, nós vamos ter futuramente a fase de reentrada pesada. Se inscreve para você não perder os vídeos que eu vou explicar quando eu estiver fazendo a minha reentrada. Não vai ser fácil, porque todo mundo vai estar no desespero, mas vai ser o melhor período possível de plantar. Agora eu não me despeço, porque eu te espero neste outro vídeo aqui.